Você já sentiu aquele frio na barriga antes de uma reunião importante? Ou perdeu o apetite de repente depois de uma notícia ruim? Seu intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Na prática, existe um sistema ali dentro que influencia diretamente como você se sente ao longo do dia, inclusive sua ansiedade. Hoje você vai entender por que o seu intestino é chamado de segundo cérebro e como ele pode estar influenciando suas emoções sem você perceber. Vamos começar pelo básico. Quando pensamos em emoções, pensamos no cérebro. Mas o que pouca gente sabe é que o intestino tem um sistema nervoso próprio, o sistema nervoso entérico. São milhões de neurônios revestindo todo o trato digestivo. Ele não pensa como você, não resolve problemas ou faz planos, mas ele sente, ele reage e atua de forma independente o tempo todo. E ele não trabalha isolado. Existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro, o nervo vago, uma verdadeira rodovia de comunicação entre os dois. Mas aqui vem um detalhe que muda tudo. Cerca de 80 a 90% das informações que trafegam nesse caminho vão do intestino para o cérebro, não o contrário. Ou seja, na maior parte do tempo, seu intestino está enviando mais sinais para o cérebro do que recebendo. Essa comunicação faz parte do chamado eixo intestino-cérebro, uma rede complexa que envolve o sistema nervoso, hormônios e até o sistema imunológico. Agora entra um ponto que muita gente entende errado: a serotonina. Você provavelmente já ouviu que ela é o hormônio do bem-estar, e cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Mas há um detalhe importante: essa serotonina não vai diretamente para o cérebro, ela atua por vias indiretas, influenciando o sistema nervoso, a inflamação e a comunicação entre intestino e cérebro. Ou seja, seu intestino não controla seu humor sozinho, mas ele tem um papel muito mais importante do que se costumava imaginar. E quando essa comunicação não funciona bem, o corpo inteiro sente. Um exemplo clássico é a síndrome do intestino irritável. Ela afeta uma parcela significativa da população e não envolve só desconforto abdominal. Muitas pessoas com esse quadro também apresentam ansiedade, fadiga e dificuldade de concentração, mas o impacto vai além. Desequilíbrios intestinais têm sido associados a diversas condições, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e transtornos de ansiedade. E pesquisas recentes sugerem algo ainda mais intrigante. Em alguns casos, doenças neurodegenerativas como o Parkinson podem ter sinais iniciais no intestino anos antes de afetarem o cérebro. Ou seja, esse sistema pode estar no centro de processos muito maiores do que imaginamos. E aqui entra o grande protagonista dessa história, a microbiota intestinal. Confira a explicação do professor Tim Spector, médico epidemiologista, autoridade no assunto. Microbiome is a general term for the community of all the microscopic bugs that live in our body. But generally, 99% of them live in our gut, and that's what we refer to as the gut microbiome. It actually refers to the genes themselves, but it's the general use for the whole community of bugs in there. We're talking about bacteria, we're talking about viruses that live off them, and we're talking about fungi, we're talking about other parasites that tag along as well. So it's the whole lot altogether. Como o professor Tim Spector explica, a microbiota é o conjunto de trilhões de micro-organismos que vivem no seu intestino. Eles são parte ativa da sua fisiologia. Eles ajudam na digestão, produzem substâncias importantes, regulam a inflamação e se comunicam diretamente com o sistema nervoso. A partir disso, surgiu um conceito recente, os psicobióticos, que são bactérias benéficas que, em estudos, têm mostrado resultados promissores na regulação do humor e da ansiedade, justamente por atuarem nesse eixo intestino-cérebro. E tem um dado curioso: pesquisas experimentais investigam se a transferência de microbiota entre indivíduos pode influenciar respostas ao estresse. Ainda é uma área em desenvolvimento, mas ela reforça uma ideia importante. O que acontece no seu intestino pode impactar como você se sente. Então, o que dá para fazer na prática? Um dos pontos mais simples e mais poderosos vem da alimentação. Pesquisadores como Tim Spector sugerem aumentar a diversidade alimentar. Uma meta interessante é consumir cerca de
30 tipos diferentes de plantas por semana. Isso inclui frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, castanhas e até ervas como salsa e manjericão. Cada alimento fornece diferentes tipos de fibras e compostos que alimentam bactérias específicas. Quanto mais diversidade, mais equilibrada tende a ser sua microbiota. E não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes, incluir 2 ou 3 alimentos novos por semana já começa a fazer diferença. Outro ponto importante são os prebióticos, que são os alimentos das bactérias boas. Exemplos incluem alho, cebola, aveia, banana verde e alcachofra. Por outro lado, dietas ricas em ultraprocessados e açúcar em excesso podem favorecer processos inflamatórios, e esses sinais inflamatórios podem impactar o cérebro por diferentes vias, incluindo o sistema imunológico e o nervo vago. Você pode sentir isso como fadiga mental, irritabilidade, dificuldade de concentração. Mas não é só sobre o que você come, é também sobre como você come. Comer com atenção, sem distrações, ajuda o corpo a entrar em um estado de segurança. É o chamado repouso e digestão. Quando você come distraído, seu corpo pode continuar em estado de alerta, e isso interfere diretamente na digestão e na comunicação entre intestino e cérebro. Atividade física também entra nessa equação. Exercícios regulares ajudam a aumentar a diversidade da microbiota e reduzem marcadores inflamatórios. Agora, um ponto importante: nada disso substitui acompanhamento profissional. Se você tem sintomas persistentes, intestinais ou emocionais, o ideal é buscar orientação adequada. Mas entender essa conexão já muda muita coisa, porque cuidar do intestino não é só sobre digestão, é sobre energia, foco, humor e até saúde cerebral no longo prazo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa entender isso. Compreender a mente e a conexão da mente com o corpo é o melhor caminho para uma vida mais equilibrada. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.